Se você tivesse que resumir em uma frase a criação do Grupo Aline, qual seria essa frase? Botar o pé da estrada e correr pro abraço. Como é que nasceu esse sonho, essa ideia de criar uma empresa? Bom, isso aí nasceu ainda lá na infância. Quando eu era menino, lá no Maranguape, vendia cocada no mercado, bobô na porta do cinema, eu ajudava meu pai e minha mãe na lanchonete. Isso nasceu à vontade sempre de eu ter o meu negócio. E eu, aos 18 anos, depois de uma experiência de 3 anos numa transportadora, eu resolvi abrir uma pequena transportadora. Então, fui emancipado. Naquele tempo, a maioridade penal era de 18 anos. Ué, desculpa, de 21 anos. Eu tinha 18, então fui emancipado e comecei a tocar essa transportadora. Um ano ou dois depois, eu abri uma gráfica também. Fiquei tocando os dois negócios e com 23 anos eu quebrei todos os dois. O início foi esse, né? Aham. Depois eu fui trabalhar numa transportadora, que eu já conhecia bem do ramo. Aí trabalhei por vários anos e aos 30 anos eu já tinha ganho mais experiência de vida, aí abri a Sigel. Eu trabalhava, mas toda noite eu sonhava, tanto dormindo como acordado, eu Aham. sonhava em abrir o negócio. Aí entrou o plano cruzado em 86. Tudo que se fazia se vendia, faltando mercadoria nas gôndolas, era uma confusão. E eu comecei a fazer desinfetante. E comecei a vender muito. Mas no ano seguinte, a economia voltou ao normal, parou a venda, aí eu mudei para cosmético. E estou aqui até hoje. E saindo do mercado de trabalho formal, iniciando como empreendedor. Como é que foram os primeiros dias? Onde a empresa funcionava? Quem estava junto com você nesse início? No começo foi tudo muito difícil. Como eu não saí logo, eu não saí no mercado de trabalho, eu continuei trabalhando, mas abri a empresa no quintal de casa. Eu dava minhas 8 horas de expediente e voltava para casa, e lá no meu quintal, que era menor do que essa sala, eu produzia produtos à noite, até tarde da noite. E no dia seguinte, a minha família, meus filhos, o Raul pequenininho, a Adriana, a Aline, tudo pequeno. E a dona Lucineide também, todo mundo se juntava ali, embalava e contratava um carrinho para fazer entrega. Final de semana eu ia fazer venda, fazer entrega na periferia. Foi muito, foi muito desafiador, tanto na questão de trabalho, porque eu não podia deixar o meu emprego, porque era o sustento da família, e o negócio não dava dinheiro, não dava ainda. Eu passei 3 anos, e 3 anos depois, aí eu me senti confiante para deixar o emprego e cuidar da Sigel. Peguei a indenização que eu tive do meu trabalho, fundo de garantia e tal, e coloquei no negócio, mas isso não foi suficiente. Então eu precisei de ir buscar dinheiro emprestado, a família, e bancos. E foi um período muito desafiador, mas deu Uhum. certo. E todos esses papéis, né, de iniciando ser um empresário, sendo pai, sendo esposo, sendo filho, tantos papéis, qual desses aí foi um dos maiores desafios? Não, todos eles são desafiadores. Cada um é um desafio diferente. Você tem que ter esse, saber dividir a pessoa de acordo com aquilo que o momento requer. Eu tinha o momento de ser empresário, o momento de ser pai, o momento de ser filho também, Uhum. tá? E
tudo muito desafiador, porque quando você tem um negócio do tamanho do que eu tinha na época, tudo se confunde. Tá? O caixa da empresa, com o dinheiro da família, com a casa, o ambiente de trabalho, entendeu? Tudo se confunde. Nessa caminhada, logo no início, todos esses desafios, mas teve algum momento que você sentiu, agora vai dar certo? No dia que eu abri o negócio, eu já tive esse sentimento de que agora vai dar certo. Porque eu acho o seguinte, que quando você começa um negócio com a dúvida se vai dar certo, começa um negócio, qualquer coisa que você comece a fazer achando que não vai dar certo, já não deu. Então, para mim, eu sempre coloquei assim um otimismo muito grande, porque existe vários tipos de otimismo. Existe o realista e existe o irresponsável. Então eu sempre fui otimista, mas eu nunca fui otimista irresponsável. Eu fui um otimista realista, um otimista pé no chão. Quando você assume uma liderança tão grande como essa, acredito que muitas decisões precisam ser tomadas, né? Qual foi uma dessas decisões na sua carreira mais difícil de tomar? Em 93, a, a inflação muito alta, inflação de 80% ao mês. Então era um negócio, era uma loucura. Você comprava um produto pela manhã, à tarde já era outro preço. Todo dia era uma tabela diferente. Então era uma loucura. E eu sem capital de giro e a inflação comendo o capital. Chegou um momento que eu resolvi fazer a conta, porque eu muito envolvido com tudo, não tinha tempo de fazer conta, mas um dia eu parei para fazer. Eu estava descontando no banco as duplicatas referente a 60% do meu faturamento, 70% do meu faturamento. Então eu percebi que tudo que eu ganhava e mais uma coisinha do que eu tinha, eu estava dando para o banco. Eu digo, eu vou quebrar em 60 dias. Então, naquele dia, eu saí para casa pensativo, não apavorado, saí pensativo. E aquela noite eu passei em claro. Mas eu acordei de manhã com a decisão tomada. Cheguei na empresa, dei um aumento de preço na tabela, que era para a venda diminuir, joguei o preço lá para cima. E dos 37 funcionários que eu tinha na época, eu fiz uma listazinha ali e demiti 20. Fiquei com 17. Naquele mês, eu deixei meu capital do tamanho do meu dinheiro. Aí comecei a crescer novamente de forma orgânica e de lá para cá já tem 30 anos, tá? Eu nunca mais entrei num banco para descontar uma duplicata. Então, eu aprendi com isso. Não quer dizer que eu nunca entrei num banco para fazer um financiamento. Eu faço financiamento de longo prazo. Agora, financiamento de duplicata, aquele do dia a dia, esse daí eu já sei que é suicídio. E a gente vem completando os 40 anos, né? O que vem mudando na empresa, na gestão, ao longo desses anos? A cada ano, não é nem a cada ano, a cada dia eu sou uma pessoa diferente. A cada ano a empresa é uma empresa diferente. E nesses 40 anos, a empresa, a cada ano, foi melhor do que o ano anterior. A cada ano ela foi maior do que o ano anterior. E a cada ano ela teve um quadro de colaboradores maior do que no ano anterior. E isso vem perdurando durante esses 40 anos. E a gente vem amadurecendo. Eu sou muito aberto ao aprendizado,
eu tenho humildade para entender quando eu não sei, aí vou perguntar, vou me informar. Eu tenho a consciência de que eu não sei quase nada, então eu tenho que aprender quase tudo. Eu não me apego àqueles aprendizados do passado, que tem que ser aquilo, porque desde menino que eu faço assim, eu tenho que fazer do mesmo jeito. Não. Cada momento, o mundo muda, as coisas giram, as coisas vão se modernizando e eu venho sempre absorvendo essa modernização do mundo. E eu venho sempre procurando aprender, eu gosto de ler, eu gosto de perguntar, eu gosto de conversar com pessoas que realmente têm eu tenho o que aprender com elas, entendeu? Meus filhos foram crescendo, foram se formando, foram indo para as faculdades, foram vendo o mundo de uma forma diferente do que eu vi e começaram a trazer essas impressões e eu comecei a também mudar a minha visão de mundo. Eu aos 71 anos de idade, eu vejo o mundo como um jovem como vocês também vê, tá? Eu não vejo o mundo como aquela coisa que eu via há 50 anos atrás e que não pode ser mudado. Não. O que, o que não pode ser mudado são os dogmas da igreja, tá? Então muita coisa não pode ser mudada. Mas o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o, as evoluções, o mundo está aí cheio de tecnologias, cheio de coisas e à disposição da gente, e eu estou aberto para receber tudo isso. E aquilo que eu não consigo receber, tá? Aquilo que minha capacidade intelectual não dá para absorver, eu trato pessoas competentes para fazer e me ajudar. Eu digo, vamos junto. Uma marca muito forte da sua liderança é a conexão com pessoas. Durante esses 40 anos, eu sei que muitos colaboradores tiveram vários ciclos aqui, outros já saíram. O que mais marcou dessas pessoas na sua trajetória? Não, muita coisa marcou, mas a coisa que mais marcou nessas pessoas é que eu consegui enxergar o seguinte, que embora muita gente diga ao contrário, mas eu acredito que a grande maioria, a expressiva maioria das pessoas são pessoas boas, são pessoas honestas, são pessoas que, que têm valores, entendeu? Valores de família, pessoas honestas, pessoas religiosas. Então isso é uma coisa que sempre me deixou assim muito. Isso me deixa muito à vontade diante das pessoas, tá? Porque gente ruim tem em todo canto, né? Sim. Mas é uma minoria. É uma minoria. Se você for olhar Fortaleza, hoje nós temos mais de 3 milhões de habitantes. Tá certo? Mas se tivesse a condição de contar as pessoas boas, você ia encontrar mais de 3 milhões de pessoas. Acredito também. E É. hoje, assim, olhando para trás, o que mais te orgulha de toda essa história? Não, o que mais me orgulha é essa história construída, essa empresa, esse legado, meus filhos ter acompanhado isso junto comigo, eles têm se conectado com o negócio e agora estão prontos para receber esse negócio, tanto é que a Adriana, o Aline, o Raul, cada um assumindo uma diretoria, então cada um tomando conta daquele setor, e os três junto com a minha experiência,
a gente tem feito assim um trabalho numa simbiose assim muito bacana, sabe? Uhum. E tem levado o Grupo Aline a ser reconhecido, tá, como maior empresa de higiene e cosmética do Norte e Nordeste, Uhum. tá? E isso eu me orgulho muito disso, tá? Como é que um menino velho lá nascido lá na Serra da Frecheira, ali na Sapupara, depois de Maranguape, filho de uma costureira, um motorista de caminhão, construir do zero tudo isso, então é um orgulho muito grande, tá? É um orgulho muito grande. Porque eu acho que é o seguinte, a questão não é a riqueza que você produziu, que eu não produzi riqueza, eu não tenho riqueza pessoal. O que eu tenho riqueza é de valores, de, de vontade, tá? Esse legado que eu estou deixando, tá? O exemplo que eu levo para outros empreendedores que estão começando agora, que de vez em quando vêm conversar comigo, às vezes chega empresários mesmo, já instalado, e diz, rapaz, eu queria conversar contigo, eu queria entender como foi que tu montou essa malha que chegou até aqui com essa longevidade, entendeu? E qual é o segredo? Aí eu digo, mas eu vou lhe dizer qual é o segredo. Se você prometer que não vai concorrer comigo, então eu prometo não. Eu digo, tá bom. O segredo é humildade, simplicidade, honestidade, trabalho, você gostar de pessoas, gostar do que faz, você amar a vida e Uhum. você fazer, você olhar para o dinheiro como consequência e não como fim. Então, quando você olha para o dinheiro como consequência, você faz o melhor produto para o consumidor. Porque, para mim, o melhor produto é o fim. O fazer isso aqui é o meio. E o dinheiro é a consequência. Se deu, eu fico morto de feliz. Quem é que não fica? Uhum. E se não deu, eu digo, não, vou fazer diferente para ver se eu ganho uma pontinha depois. Se não deu, a gente aprende, É, né? é, é. E assim, aprendi muito nesse bate-papo e a gente está chegando ao final, mas eu vou fazer uma última pergunta, né? O que você diria para quem está trabalhando no Grupo Aline hoje? Que mensagem você dá? Ah, eu vou resumir numa palavra só. Porque é o seguinte, eu tenho tanta coisa para dizer que termina minha capacidade intelectual, meu vocabulário não consegue. Mas eu diria assim, da maneira mais tradicional, mais natural e mais simples. Obrigado, eu tenho gratidão por vocês. A joia, nós também. Obrigada, seu Paulo.